Oi, eu sou a Gabi Ometo e esse é o quadro do canal Vale a Pena Ler, onde eu leio alguma série desconhecida, como sempre, e comento se vale ou não ler. É quase uma resenha, tá? Porém, eu vou avaliar todos os livros. E o escolhido da vez é Rainha dos Vampiros, da Alice Fox, do mesmo universo de Rainha dos Elementos, cujo qual eu também fiz um Vale a Pena Ler, que eu vou deixar aqui. Primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que existe muito Fays nesse mundo, então existe o Fays Elementais, que tem poderes do elemento, o Fays da Meia-Noite, que tem poderes sombrios, existe os Fays Infernais, que eu ainda não sei o que eles fazem, existem o Fays do Inverno, que... o nome é meio óbvio. Então eu sei o que eles fazem. Existe o Fei da Fortuna, que até agora é uma incógnita. Então existem muitos mundos e todos eles têm livro, tá? É um grande universo. E outra coisa também é que o título não faz sentido, porque por mais que sim, eles sejam vampiros, porque eles se alimentam de sangue, eles não são vampiros e eles se ofendem muito quando são chamados de vampiro. Então o título não faz sentido. Então foi só pra combinar com Rainha dos Elementos e futuramente Rainha do Submundo, porque vai ser o próximo livro. Então vai ser um grupinho de rainhas ali. Dado essas pequenas explicações, vamos à história. A gente vai conhecer a Aflora, que é a herdeira do Reino da Terra. E se você já leu Rainha dos Elementos, você conhece ela como Amiga do Sol, afim do Sol, um papel muito importante na história. Porém, aqui ela tá no mundo humano esperando o paquera dela, que também aparece no livro elemental. Só que ele não aparece. Ela se depara com uma Fei da Fortuna que tem o poder de ver o futuro, fala algumas coisas bem estranhas e some. Ela entende, no meio dessas esquisitices, que realmente o paquera dela vai furar com ela, então ela decide ir embora. No meio do caminho, ela se depara com um Fei da Meia-Noite. Ele segura ela e morde. Só que essa mordida, ela serve pra marcar ela como companheira. E isso transforma ela numa abominação. Ou seja, ela vai pegar os poderes desse vampiro e vai misturar com o da Terra. Isso é algo totalmente proibido de acontecer, porque essas abominações são muito perigosas, são incontroláveis. E a Rainha dos Elementos teve que lidar com uma abominação, então a gente sabe que é muito ruim. E por isso que Fays não se misturam, e isso causa uma grande confusão. Ela é levada para o Reino da Meia-Noite, onde ela é julgada. Eles querem matar ela, porém ela é a herdeira da Terra. Ela é a única herdeira da Terra. Então eles não podem simplesmente matar ela, porque vai acontecer uma guerra e ninguém quer isso. E eles também têm a esperança de que a primeira mordida vá se desfazer e nada aconteça. Então eles decidem manter ela na Academia Fei da Meia-Noite para observar ela, para torcer para esse vínculo desmanchar e também para ela aprender a lidar com esse novo poder. Existem duas pessoas que vão ser responsáveis por ela. O primeiro é o Príncipe Coles, que ele é o herdeiro do lugar, tá passando por alguns testes e decide que a Flora vai ser um deles, teste de ascensão, para ver se ele vai ser um bom rei. E o outro é o Zephy. Zephy foi designado para ser guardião do Coles, porém ele fez merda, foi rebaixado para professor e também babada a Flora. E esses dois, no início, eles não se dão bem, tem uma rusga que a Flora não entende, mas aos poucos vai ser explorada. E depois do mundo dela ter virado de ponta cabeça, ela tá num lugar totalmente diferente, com vida diferente, com pessoas totalmente diferentes, mais cruéis que os Fays da Terra, que são totalmente pacíficos. Ela vai ter que lidar com esses dois, ela vai ter que lidar com o Shadow, que foi a pessoa que mordeu ela, tá? E ela não gosta muito dele, ela tá com raiva dele. E também ela vai ter que lidar com novos poderes surgindo, porque todo mundo acha que vai ser os poderes do Shadow que vai surgir por causa que ele mordeu ela. Porém, algo estranho acontece, ela começa a fazer um fogo da cor cerula. Só que todos eles, os três pessoas que eu falei, vêm cor diferente. Então eles não entendem o que está acontecendo. Na verdade, eles entendem, mas eles temem. Porque existe um tipo de vampiro que foi exterminado e a cor da magia deles é cerulo. A Flora ainda não sabe, mas ela acabou de entrar num jogo muito perigoso. Um jogo que, se ela der mancada, ela vai acabar morrendo. E ela é a peça importante dali. E todos esses carinhas que eu falei vão ajudar ela nessa história. A narrativa é em primeira pessoa e vai rodar entre 5 pessoas. A Flora, obviamente, o Zephy, o Coles e o Shadow, que vão ser companheiros dela, tá? É uma aranha em reverso. E por último temos o Zakai, que a gente fala dele mais tarde. A narrativa continua como a Rainha dos Elementos. Tá um pouco mais madura, tá bom? Mas ao mesmo tempo tá incrível, tá gostosa, tá deliciosa. É aquele livro que ele é leve pra ler, que você pode ler 4 livros seguidos e você não vai cansar. Experiência própria. Eu não tenho muito mais pra falar da narrativa, agora vamos focar um pouquinho mais nos personagens. Quem assistiu o vídeo da Rainha dos Elementos sabe que eu reclamei muito dos personagens serem um pouco apagados,
serem uma história um pouco meio merda, às vezes não ter história. E aqui é diferente, todos têm uma trama interessante, todos têm uma rusga, um trauma pra superar. Então vamos falar sobre a grande protagonista, a Flora, que diferente da Clary, que no final ficou totalmente apagada, aqui não aconteceu. E eu acho muito interessante, porque por mais que a Flora não funcione naquele mundo, os pontos de vista dela têm uma forma de agregar a história. Então a autora, ela não precisou recorrer somente aos homens que sabiam o que estava acontecendo e deixar a personagem de lado como uma figurante, porque aqui a Flora, ela é protagonista do início ao fim. Tem alguns momentos que ela é mais apagadinha pelos outros, pela trama deles, entre eles. Sim, mas isso é normal. São 5 protagonistas, é impossível a Flora continuar sendo sempre a suprema protagonista, sendo que tem mais 4. Então, pequenos apagamentos e ela volta a ser protagonista não é uma reclamação. Não foi como a Clary, que simplesmente foi apagada no final. Então, é uma personagem que ela é muito responsável. Desde os 7 anos, ela é responsável pelos feitos da Terra. Ela tem esse senso muito forte e ela fica completamente desesperada quando ela percebe que ela é uma abominação e ela pode causar mal tanto à fonte de poder da Terra quanto aos seus súditos. Ela fica desesperada, ela sempre pensa neles, ela pede que, se ela perdeu o controle, matem ela, porque ela não quer machucar ninguém. Então ela sempre pensa no povo dela acima dela. Então é algo que vai reger ela por toda a história, sempre pensando no melhor para as pessoas e não nela. E é uma personagem que ela consegue fazer muita coisa, eu acho, mesmo ela não conhecendo aquele mundo, ela consegue se integrar muito bem a ele, ela consegue entender muita coisa sem precisar depender dos outros, isso é muito legal. E agora a gente vai falar do grande culpado por essa história estar acontecendo, que é o Shade, ou Shadow, como é o apelido dele. Foi quem mordeu a Flora. E no primeiro livro, ele vai ficar um pouquinho mais apagado, porque ele foi proibido de falar com a Flora. Então, nesse primeiro momento ali, ele fica um pouquinho mais apagadinho da história, o que dificulta bastante eu ter me apegado a ele. Porque pensa assim, ele é o personagem que mordeu a Flora contra a vontade e tá passado, então foi muito difícil se apegar, principalmente sempre que eles se encontram, o Shadow, ele faz alguma merda, ele encrenca muito a Flora, tipo, ele joga um jogo muito perigoso, então ele tá do lado do conselho, então ele começa a passar informações da Flora pro conselho, só que ao mesmo tempo a gente começa a perceber que ele não está do lado do conselho, ele está do lado do próprio. Depois do primeiro livro, né, porque no primeiro livro ele realmente é mais apagado, depois ele começa a florescer mais, então a gente começa a perceber que o arco dele é muito mais denso, muito mais pesado, muito mais complicado, porque como eu disse antes, ele tá jogando um jogo muito perigoso, ele tá mexendo com o futuro, só vou dizer isso, ele tá mexendo com o tempo também, então ele tem um peso maior, que aos poucos a gente vai perceber que ele sabe tudo o que vai acontecer, mas ele não compartilha com ninguém, ele não pode compartilhar com ninguém. Então causa uma rusga entre os outros companheiros, causa uma rusga na leitora, porque ela quer saber tudo o que acontece e não contam pra ela. Mas no final eu comecei a gostar dele, demorou, no primeiro livro eu odiava, mas eu comecei a gostar, principalmente quando ele começa a se integrar ao grupinho, é assim, perfeito. Agora vamos falar do Coles. Primeiro, né, ele é um príncipe, é um cavalheiro, um pouco rude às vezes no primeiro livro, futuro rei, e ele já tá comprometido com uma pessoa que ele não gosta, só que ele ainda não mordeu ela, tá? É só um comprometimento de falar. Só que ele não gosta dela, ele odeia ela, ele acha que vai ser uma rainha horrível, porque pra ele, uma rainha tem que sempre pensar no seu povo acima dela. E vocês perceberam que alguém pensa assim, né? Nossa, o que será que vai acontecer? Ele luta um pouco contra ela. Ah, eu esqueci de falar do Shadow. Sim, falei agora. Que o Shadow no primeiro livro ele invade muito os sonhos da Flora, porém não é mostrado isso, então nem isso a gente tem dele. Agora eu vou continuar no Coles, porque o Coles também começa a invadir os sonhos da Flora, quando ele ainda não gosta dela, mas ele sente prazer, desejo, então ele acha como o sonho é uma forma de fazer isso sem se ferrar. Então eles começam a brigar pelos sonhos da Flora, só que a Flora não percebe que o Coles é o Coles, ela acha que tá sonhando com ele, então é uma situação bem divertida. No primeiro livro, ele é o que mais tem atenção, então eu acho que foi o primeiro que eu me apeguei, porque ele é mais enrolado e eu adorei ele é muito gostosinho, fisicamente e emocionalmente, e é muito legal, gostei dele. E ele faz parzinho, uma conexão muito importante com o Zeph. Como eu disse, ele é o professor, porém antes, na verdade ele ainda é, porque tem todo um juramento que não dá pra desfazer. Ele é o protetor do Coles, então ele é protetor há muitos anos, só que ele fez merda. Então ele tá de castigo e ele se culpa muito por não ter conseguido proteger o Coles. Então ele lida com essa culpa brigando com o Coles. Faz sentido? Não. No primeiro livro, eles estão
No primeiro livro não, né? Nas primeiras páginas eles estão se batendo, mas a Flora faz eles se reunirem, porque eles têm que falar sobre ela, então eles começam a se aproximar. E aqui é um momento que eu preciso falar uma coisa, que enquanto a Rainha dos Elementos só flertou com a ideia de 2 homens, aqui ela não flerta, gente. Começou com flerte, mas eles vão pro vamos ver. Coles e Zep se pegam, mas se pegam todos. Amei. Palmas pra autora. O que ela errou em Rainha dos Elementos, ela consertou aqui. Em parte. Então, eu amei. O Zep, ele é muito protetor. Ele não lida muito bem com as palavras. Ele tem dificuldade de se expressar. O que vai dar alguns probleminhas na vida. O importante é que ele tem, entre 4 paredes, uma pegada mais dominadora, assim. E não é só com a Flora, tá? É com o Coles. E, como eu disse antes, eles não vão ficar no flirt. Eles vão se pegar. E a autora descreve com muitos detalhes. E eu vou dar uma dica, tá? O Zep, ele não vai se limitar aos 2. Porque teve gente que fala assim, eu não gosto de dividir. Passa uns 2 capítulos, tá dividindo. Gostei, assim, gente, uma grande pegação geral. Amei. E agora, por último, a gente vai falar do personagem complicado, que é o Zakai. Então, como que eu falo dele sem dar spoiler? Ele aparece, eu acho que no 3º livro, não tenho certeza, tá? Que eu li um atrás do outro, então as histórias começam a se misturar e se tornar uma só. Eu comecei com raiva dele, porém depois, a hora que eu fui entendendo o lado dele, fui conhecendo ele mais, virei cadelinha. E eu acho que a autora pecou um pouco em como ele vai aparecer. Como eu disse, ele aparece só no 3º livro, então eu já tô apaixonada pelos outros personagens. Esse aqui chegou só pra complicar as coisas. Então, algo que deveria ter acontecido é que ele começa também a invadir os sonhos da Flora, só que não mostra o começo. Ela simplesmente fala, os outros pararam de invadir os meus sonhos e eu comecei a fantasiar com outra pessoa. Ela deveria ter mostrado esses sonhos, porque quando mostra o sonho, ele já tá deixando na cara que não é um sonho. Então eu gostaria muito que deixasse essa brincadeira, ele invadindo, ele se conhecendo e depois mostrando ele tentando avisar que não é um sonho. Eu queria muito isso, infelizmente não teve, então a entrada dele foi um pouco turbulenta. Eu não falei muito da narrativa, da história de todos eles, mas todos eles têm um arco pra se melhorar, um arco pra se perdoar, tá bom? Esses, como todo mundo tem, eu não tive necessidade de reclamar os que não tem, como Rainha dos Elementos. Então, eu acabei só passando um pouco mais sobre cada um, mais superficialmente. Então, eu não preciso dizer que esse livro tem muita pegação entre eles, sem a Flora, tá bom? Todo mundo ali vai começar a se pegar. E tem uma parte assim que todo mundo se morde. Então, virou uma loucura e eu adorei. Adorei. Agora, um defeito, que enquanto Rainha dos Elementos eu falei que tinha pegação demais, esse livro começou nos 70% a pegação. Assim, é um crime. Saudade de Rainha do Elemento, que quase esquecia da história pra ver, assim, equilíbrio, tá? Poderia ter umas pegaçãozinhas, porque tem os sonhos também, né? Mas eles não mostram os sonhos até 70%. Crueldade. Não gostei dessa parte, tá? Deveria ter pegação desde o início. Ou pelo menos mostrar os sonhos do Shadow. Porque aí você já tinha uma aproximação com o personagem, mostrou só o primeiro. O resto não. Então, deveria ter mostrado. E eu espero que vocês não estejam ouvindo a serra do meu vizinho que decidiu ligar agora, tá bom? Se vocês estiverem ouvindo, ignorem. Aqui nessa história teve 2 coisas que me deixaram um pouco confusas no meio, tá? Não é no início. O primeiro são os feios da fortuna. Eu sei que eles vêm no futuro. Agora, como eles se transformam em feio da fortuna, como funciona, eu não tenho ideia. A autora, não é a Alicia Fox, é a outra, que escreveu junto com Rainha dos Elementos. Ela tem um livro sobre a academia Faithful Fortune, mas tá ainda em inglês, não foi traduzido, então eu não sei como funciona. Eu achei um pouco confuso a dinâmica deles. E também teve um momento que começaram a falar de alfa, ômega no meio do grupo e não chegou a explicar quem era alfa, quem era ômega, e ficou um pouco confuso. É uma pequena parte, não interfere tanto na história dos protagonistas, mas ficou um buraco na história que eu não entendi. Sabe? Essa parte eu não compreendi. E eu achei os conflitos da história muito bom, assim, muita desgraça acontece a cada final, assim, tanto que era tanta coisa, tanta gente quase morrendo, tanto caos que chegou a 100 páginas e eu não conseguia ler. Eu fiquei com medo de dar errado, então eu parei de ler pra não dar errado. Até que acabou a força em casa, eu não tinha nada pra fazer e eu devorei as 100 páginas. E eu achei um pouco morno.
Não é culpa da história, tá bom? Porque pensa assim, eu estava pensando numa desgraça gigantesca. Então, quando eu li e não era desgraça gigantesca que eu imaginei, eu achei um pouco morno. Não é ruim, tá? Foi um final muito bom, um final muito coeso, um final que faz sentido com os protagonistas. Mas eu achei meio fácil também, sabe? Não sei, eu criei tanta maluquice que quando veio o caminho mais óbvio, eu achei fácil. Esse foi o problema, eu acho. Complicado, né? A vida de escritor é isso. Não foi, eu acho que não é culpa da autora, é culpa da minha cabeça. Foi um bom final. Agora eu quero fazer um adendo bem rápido a um personagem que ele não tem tanto foco. Ele é o melhor amigo do Shadow, ele se chama Arrax. E ele tem um foco ali no primeiro e segundo livro, depois ele é esquecido no rolê. E quando ele volta, ele tá totalmente diferente. E a gente descobre que ele vai ter uma importância muito grande nos livros da Rainha do Submundo. E qual foi o meu problema? Se ele é um personagem que tem tanto peso, por que raios você foi deixar ele esquecido? Eu entendo uma parte dele ficar esquecido, mas no final, quando ele perde muita coisa, quando ele tá entrando em colapso, tô tentando falar aqui meio não dar spoiler, era preciso mostrar, tá bom? Porque de um lado a gente tem um Arrax todo divertido, descolado, brincalhão, e do outro a gente tem uma pessoa soturna, horrível, que perdeu pessoas, que vai fazer coisas muito horríveis no submundo. Então, faltou, sabe, essa ponte pra ligar. Porque eu senti assim um salto meio sem sentido. Fiquei um pouco triste. E a Rainha do Submundo vai sair esse ano. Parte de mim está curiosa pra ler, outra parte está receosa pelo que vai encontrar. Não sei, gente, não sei. Eu vou ler o primeiro livro, já depois eu conto pra vocês, que já saiu 2. Então, ou vai ser uma duologia, ou ainda tá lançando. É isso, eu acho que essa é uma história superior à qualidade de Rainha dos Elementos. Dá pra ver claramente que a autora evoluiu muito na escrita, em como ela faz os protagonistas dela. Os personagens são muito melhores, muito mais maduros, muito mais trabalhados. Dá pra ver que eles são muito mais diferentes um do outro. Assim, eu não precisava ler quem tava narrando, porque o tom era diferente, isso é muito bom. A narração, como eu já disse, continua deliciosa, continua fácil de ler. Foi uma leitura muito gostosa. Assim, eu acho que foi melhor que Rainha dos Elementos, porque combinou com uma leitura, experiência gostosa, com uma narrativa, com uma qualidade boa. E eu vou dar 4 estrelas pra essa história. Ela tem alguns defeitinhos, tá? Separados, eles não são nada, eles não influenciam na história. Tipo, não ter o Ajax, ter esse salto, não explicar Fei de Fortuna, não é uma coisa tão ruim. Mas quando você junta todos esses erros na resenha, eles acabam ficando maior, tá? Quando você estiver lendo esse livro, você não vai perceber que estão deixando o Arrax de lado, você não vai perceber que Fei da Fortuna são confusos, tá? Você só vai perceber uma história incrível. E é isso que vocês têm que ver, tá? É uma história muito gostosa. Se você se interessou, eu vou deixar os 4 livros aqui na descrição. Usem meu link, tá bom? Se você já conhece esse livro, compartilhe sua opinião aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, porque não só tô sempre indicando livros, séries incríveis, e quando eu ler Rainha do Submundo, vocês vão saber. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô sempre falando sobre as minhas leituras, lá vocês sabem primeiro o que eu vou falar aqui. E vá conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia, disponíveis aqui na descrição também, um link. E todos os livros que eu falei aqui, tá? São grátis pelo Kindle Unlimited. Até o próximo vídeo. Tchau!